Meu nome é Alice, eu sou do curso de Biologia e a minha aula será sobre petrologia. O que é petrologia? A petrologia é um misto de duas palavras que são petros, que é rochas e pedras, e logia, que é estudo. Então, a petrologia é o estudo de rochas. E o que são rochas? Rochas é a união de minerais naturais e compostos químicos, surgem através de processos tectônicos, intemperalismos e erosão. Podem ser classificadas como monominerálicas e multiminerálicas, que seriam calcita e gipsita e basalto e granito. Nesse slide é mostrado de forma mais simples como funcionam os ciclos das rochas e como elas surgem no decorrer terrestre. Nesse slide é mostrado alguns dos tópicos sobre a petrologia guinéa. Um dos tópicos no slide anterior era sobre o resfriamento do magma. Mas o que é o magma? O magma é uma massa de origem mineral ou orgânica que se encontra em grande profundidade na superfície terrestre do planeta. O magma ele surge após uma atividade vulcânica que sobe para a superfície terrestre e entra em processo de resfriamento, formando as rochas ígneas ou magmáticas. Nesse slide, vemos de forma simples um esqueminha onde mostra como o resfriamento do magma formam as rochas, que são os básicos, os intermédios e os ácidos. Ainda sobre a petrologia guinéa, vamos falar sobre as rochas intrusivas plutônicas. São formadas a partir do arrefecimento do magma no interior da crosta. O resfriamento é lento e ocorre uma cristalização de todos os seus minerais, apresentando então uma textura holocristalina, ou seja, apresenta grande número de cristais observáveis à vista desarmado. E já as extrusivas são formadas a partir do resfriamento do material expelido pelas erupções vulcânicas atuais ou antigas. O resfriamento é rápido, o que faz com que essas rochas, por vezes, apresentem material vítreo. Mudando para a petrologia sedimentar, aqui a gente encontra alguns tópicos. As rochas sedimentares são aquelas originadas a partir da remoção, acumulação e consolidação dos produtos resultantes da decomposição ou fragmentação de quaisquer rochas pré-existentes. Elas apresentam a ação dos processos geológicos naturais do tempo e seu estudo permite reconstruir os eventos da história geológica na Terra. A diagênese é um conjunto de processos que atuam após a decomposição das partículas, transformando-as em agregados naturais, denominados como rochas sedimentares. Durante a diagênese, os principais processos que atuam são a compactação e a cimentação. A compactação é a consolidação provocada pela pressão das camadas superiores, ocasionando uma diminuição dos espaços vazios no sedimento. Já a cimentação é a percolação de soluções nos interísticos dos fragmentos e decomposição da substância que já estava dissolvida. A textura sedimentar, ela depende do tamanho, forma e arranjo das partículas que compõem o sedimento. O exame da textura permite indicar se um sedimento é granulação fino-grosseira e se os grãos são angulares ou arredondados, pólidos ou fosco. Pode ser considerada clásticas e não clásticas. A textura clástica são definidas pelo tamanho de uma partícula e a classificação dos depósitos clásticos, como por exemplo um arenito. Ele é constituído predominantemente por um fragmento do tamanho dos grãos de areia, 0,06 milímetros. A seleção dos tamanhos reflete as condições de transporte, bem como certas particularidades ambientais.
Aí vai ter o grau arredondado e o grau de esfericidade. As não clásticas são características dos sedimentos químicos e diferem notavelmente daquelas das rochas sedimentares clásticas. Assemelham-se até certo ponto às texturas das rochas ígneas e metamórficas. As texturas cristalinas são referidas de acordo com o tamanho dos cristais. Há macrocristalinas, há mesocristalinas, há microcristalinas e há criptocristalinas. As estruturas sedimentares constituem os aspectos principais da organização interna da rocha sedimentar. Dizem respeito às relações mútuas das partículas constituintes, sendo melhor visualizadas em afloramentos do que em amostras de mão. Quanto ao tempo que foram formadas, elas podem ser cinegenéticas, ou primárias, ou epigenéticas, ou secundárias. Estruturas de origem orgânica. Entre as estruturas de origem orgânica citam-se perfurações por animais, pegadas, pistas, cropólitos, várias modalidades de fósseis e estratificação irregular. Agora a gente vai falar sobre a petrologia metamórfica. E aqui são alguns tópicos que eu vou discorrer no decorrer dos slides. As rochas estudadas nos tópicos anteriores originam-se por diferentes processos em equilíbrio com a condição de pressão e temperaturas reinantes durante sua formação. Estas rochas, independentemente da sua origem e composição, podem ser submetidas às novas condições ambientais, diferentes daquelas em que foram originadas em consequência dessas novas condições e das soluções químicas. Este processo de transformação de uma rocha em outra é chamado de metamorfismo, e a rocha resultante é denominada de rochas metamórficas. Rochas metamórficas são aquelas que sofreram mudanças na sua constituição mineral e na textura, em consequência de importantes transformações nos ambientes físicos e químicos no interior da crosta. O metamorfismo consiste numa recristalização parcial ou completa da rocha, com formação de novas estruturas. Nos outros casos, as mudanças são mais profundas, formando-se novas estruturas, texturas e novos minerais. Metamórfico é um lugar no interior da crosta onde as rochas sólidas podem sofrer importantes transformações, devido às altas temperaturas e elevadas pressões e ações de fluidos quimicamente ativos. Um dos principais agentes do metamorfismo é a temperatura. Um dos principais agentes do metamorfismo também é a pressão, que ela deve ser considerada por dois tipos, que o primeiro é o peso do material e qual naturalmente ele aumenta a profundidade nas rochas metamórficas. Já o segundo tipo é o tipo de pressão denominado como pressão dirigida, que deve-se aos esforços tectônicos relacionados aos movimentos da crosta terrestre. Já os fluidos quimicamente ativos, eles desempenham um papel importante no metamorfismo, porque as reações químicas só podem ocorrer mediante a solubilidade parcial ou completa do material original. Sobre as texturas e estruturas das rochas metamórficas, iremos falar que as texturas das rochas metamórficas dependem da forma, do modo de crescimento e arranjo mútuo de seus minerais, enquanto as estruturas dependem das interrelações das várias texturas dentro da rocha. Para a designação de texturas, utiliza-se o termo blastos, como prefixo ou sufixo para distingui-la das rochas ígneas. Os tipos de metamorfismo, de acordo com o ambiente e a predominância de diferentes agentes de metamorfismo, podem ter os seguintes tipos principais, que eu vou falar no próximo slide. No metamorfismo de contato, ocorre
um contato entre grandes massas ígneas extrusivas e rochas encaixantes, que geralmente são as rochas sedimentares. Há uma acentuada ação do calor sobre a rocha encaixante, que, em consequência, recristaliza-se, exibindo os novos minerais. Já no metamorfismo dinâmico, ocorre ao longo de planos de falhas em um ambiente de profundidade moderada, sob condições de alta pressão e baixa temperatura, onde as rochas sofrem deslocamento devido aos poderosos movimentos da crosta. Geralmente, no metamorfismo dinâmico, não se formam novos cristais. Como fazer a identificação das rochas na macroscopia? Bom, as rochas magmáticas terão estruturas maciças e compacta, dureza média e elevada. No campo, a cor é relativamente homogênea. As rochas sedimentares terão estruturas em camadas, dureza baixa. No campo, a cor pode variar no sentido horizontal e vertical. Estruturas sedimentares típicas: estratificação cruzada, marcas de ondas, de animais, de chuva, de gelo, de fósseis e etc. As rochas metamórficas, estruturas orientadas ao paralelismo dos minerais, dureza média e elevada, com exceção das micacaias e carbonatadas. No campo, a cor pode variar, como as sedimentares. Essa foi a minha aula e espero que vocês tenham gostado.